Eu quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por estarmos juntos mais uma vez, quando nós estaremos estudando a Palavra de Deus. Desde já, agradeço a sua presença, a sua participação. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez e também compartilhar para que mais pessoas possam ser beneficiadas com a palavra de Deus. Louvo a Deus por suas vidas e mais uma vez, obrigado pela companhia. Nós estamos estudando uma série de lições da Escola Bíblica Dominical, aonde nós estamos nos enriquecendo com essa grandiosa e sublime mensagem. Hoje nós trataremos da lição de número 5, que traz o título O Avivamento na Vida da Igreja. Quando nós estudamos na lição passada o ministério avivado de Jesus, espero que vocês tenham acompanhado e não esqueça de deixar o seu comentário, dizer o que achou da lição e também, por gentileza, se você puder, diga de que local você está assistindo para que a gente possa medir a abrangência do canal. E eu fico muito grato com o seu gesto de carinho. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, e os textos básicos estão do versículo 1 ao versículo 13. O livro de Atos dos Apóstolos, ele conta na realidade a história da igreja do Senhor Jesus Cristo. Escrito por Lucas, aonde ele se identifica e ele diz que já havia escrito outro tratado, e daí ele vai descrevendo. É um livro formidável, porque ele conta toda a trajetória da igreja, os acontecimentos importantes, e uma particularidade é que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não traz uma conclusão por uma razão muito simples. A igreja segue caminhando. A igreja continua. Então não tinha como encerrar uma história que ainda está em curso. Bom, mas o texto básico da lição que está em Atos, capítulo de número 2 e versículo 4, diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse." Nós temos aprendido que o Espírito Santo é sempre o promotor de todo o avivamento. Não poderia existir avivamento sem a presença do Espírito Santo. E os relatos são diversos. No livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos 30 vezes é dita a expressão: "e foram cheios do Espírito Santo." Coisa interessante. Para fazer qualquer coisa, para fazer qualquer milagre, para fazer qualquer atividade dentro do reino de Deus, a peça fundamental é ser cheio do Espírito Santo. É relatado que, na escolha dos obreiros para a igreja, uma das recomendações para os diáconos, que sejam cheios do Espírito Santo. Se não for cheio do Espírito Santo, não existirá avivamento de forma alguma.
E aqui, como já falamos, o título, o avivamento na vida da igreja. A palavra igreja, ela vem de dois termos gregos. A palavra ek, que quer dizer tirar, que esteja fora, e a palavra clésia, derivada do verbo cleo. O verbo cleo é o verbo chamar. Chamar mediante uma convocação. Esse termo cleo, do grego clássico klein, é o mesmo usado quando Jesus chama a irmã de Lázaro. Ela diz para sua irmã: o mestre está cá e chama-te. Esse chamar aí não é um convite, é uma determinação, conforme o original. Então a palavra eclésia ou eclésia é chamado para fora, nesses termos. A igreja, ela foi gerada no Calvário, mas ela foi inaugurada naquele grande momento, naquele cenáculo, no dia de Pentecostes. Ali sim, houve a evidente, a clara e nítida manifestação do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela já formava uma comunidade no tempo em que Jesus tinha o seu ministério terreno. E pela primeira vez, na cidade de Cesareia, houve uma declaração do Senhor Jesus quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No item 1 da lição, nós temos o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Quando João Batista apresentou a Jesus, ele disse que Jesus iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Jesus, ele deixou essa promessa. Ele disse que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, até que eles fossem revestidos do poder. Quando nós entramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1, Lucas começa descrevendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O batismo no Espírito Santo é uma realidade bíblica. Essa expressão Espírito Santo, que é o próprio Deus, na língua hebraica ela é ruá, no grego pneuma. As duas palavras, ela tem o mesmo sentido, que indica ao pé da letra vento ou manifestação de uma força, sopro ou coisas semelhantes. Então aqui mostra claramente que houve a presença do Espírito Santo. Eles perceberam o som como de um pneuma ou de ruá. Vento veemente e impetuoso.
Isto tem um significado. Deus estava transmitindo, naquela ocasião, uma rica e grande mensagem. Ele estava mostrando o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Eles viram como línguas repartidas como de fogo. O fogo sempre representou a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Porque o fogo, ele purifica. Então, um poder purificador, um poder transformador, se fazia presente na vida daqueles primeiros discípulos. É o que descreve Atos dos Apóstolos, mostrando a igreja embrionária, a igreja em formação e, em consequência, o seu grande feito na vida da humanidade. E qual seria a finalidade do batismo no Espírito Santo? Muito simples. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para testificar. A igreja, ela precisava desse revestimento, porque Deus deu à igreja 3 missões fundamentais para que ela exercesse durante a sua existência na terra. Ela tem 3 funções: proclamação, comunhão e serviço, que no original, querigma, koinonia, diaconia, sucessivamente. O batismo no Espírito Santo serve para que a igreja seja movida e exerça essas funções. A proclamação do Evangelho, a divulgação da palavra de Deus, que por sinal é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, então cumpre-se o que o próprio Senhor Jesus Cristo determinou. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se esses sinais não acontecerem, expulsar demônio, curar enfermos, falar novas línguas, se isso não acontecer, é porque não existe avivamento na igreja. O primeiro passo é ser salvo. É como diz aqui na própria lição. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Esse batismo é para os salvos. Em seguida, a próxima condição é obedecer a Deus. Ora, se a pessoa é salva, se a pessoa nasceu de novo, então essa pessoa é obediente. Não resta dúvida. E a terceira condição é a santificação. Salvação, obediência e santificação. São requisitos básicos para que a pessoa venha buscar o batismo no Espírito Santo. E eu volto a afirmar. A função ou a finalidade do batismo no Espírito Santo é justamente essa. Revestimento de poder para testificar. E em seguida, para manter comunhão. Se não existir comunhão na igreja, entre os irmãos,
a comunhão com Deus, com os seus irmãos e consigo mesmo, nós não podemos dizer que a pessoa foi batizada no Espírito Santo e muito menos ser avivada. É preciso também que exista o desejo ardente no coração das pessoas para evangelizar. É impossível alguém dizer que é avivado ou que foi batizado no Espírito Santo sem sentir compaixão pelas almas caídas. O ardente amor que emana no coração das pessoas salvas é justamente por isso. O Espírito Santo se move no interior do crente. E ele começa a se comportar como o próprio Senhor Jesus Cristo. Nos evangelhos é dito que quando o Senhor Jesus Cristo ele encontrava uma pessoa sofrendo, ele se movia de íntima compaixão. A íntima compaixão deve acompanhar as pessoas que são batizadas no Espírito Santo. A igreja é identificada a partir do momento que ela preenche esses requisitos básicos. Como é que nós sabemos que a igreja está avivada? Através desses elementos. Formada por pessoas salvas, formadas por pessoas obedientes, formadas por pessoas santificadas. E essas pessoas, preenchendo esses dados, ela move-se de íntima compaixão pelas pessoas enfraquecidas, pelas pessoas caídas. O amor e perdão vive constantemente no coração dessas pessoas. Isso chama-se de comunhão. Uma vez movida de íntima compaixão, essas pessoas salvas e avivadas vão estender as suas mãos para ajudar os necessitados, seja ela de natureza espiritual ou de natureza física. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele nos explica isso, que nós precisamos fazer o bem, precisamos ajudar as pessoas, principalmente os nossos irmãos na fé, ajudar aos necessitados. Isto é serviço. Proclamação, comunhão e serviço. Na proclamação, divulgamos o Evangelho com amor. As pessoas precisam vir a Cristo arrependidas, convictas das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados. Não se pode pregar um evangelho de acusação, porque Cristo já nos perdoou. O evangelho é de busca, de resgate. Não é apontando o pecado, porque a partir do momento que nós apresentamos Cristo e mostramos o plano da salvação, o próprio Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é que faz entender que ele é um pecador. Não precisa citar os pecados. Ele vai reconhecer isso. Isto é amor. Um evangelho de amor. A base fundamental do evangelho é amor e perdão. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo pregou durante toda a sua vida na terra. E deixou escrito. E ensinou aos discípulos. E na igreja
primitiva, ela viveu uma vida justamente pregando esses três elementos. Pregando o amor, tendo comunhão, participando de tudo. Tudo eles tinham em comum. Se você ler cuidadosamente o livro de Atos dos Apóstolos, logo vai perceber isso. A igreja era uma só, não tinha divisão. Era só a igreja, claro, era formada por pessoas humanas. Não era perfeita, mas existia uma unidade. O avivamento traz unidade. A igreja não tinha nome, era chamado de cristãos. A igreja não tinha cor, a igreja não tinha fachada, a igreja não era dividida em ministério e segmentos. A igreja existia de uma forma única. Falavam a mesma coisa, pregavam o mesmo evangelho, tinham em comum tudo, até os bens materiais, eles tinham em comum. Por isso, não existia mercantilismo, não existia ganância. As pouquíssimas vezes, ou a única vez que foi relatado ganância de alguém, Deus se manifestou imediatamente e não deixou que aqueles gananciosos sobrevivessem. Se Deus fosse agir nesses últimos dias, desculpe a clareza, ia sobrar pouco. Eu não posso dizer que uma igreja é avivada se ela não trilhar nesses princípios: comunhão, serviço, evangelismo, unidade. A igreja avivada, ela precisa andar dentro desses requisitos. É o que nós aprendemos no item 2 da nossa lição, quando ele fala o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Eu posso dizer que ela passou a existir oficialmente. Como eu disse a princípio, existia uma comunidade, um propósito, um alvo, um objetivo, sob o comando do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele foi assunto aos céus, ele queria inaugurar aquela comunidade. Então ele disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Porque ele prometeu que o Consolador, aquele que estaria ao lado da igreja, o grande Paráclito, outra vez a palavra kletos, o verbo chamar, sempre no sentido de convocação. Kletos quer dizer chamar no grego, chamar mediante uma convocação. E a palavra para, no grego, significa ao lado de. Paráclito está ao lado de. Então o Espírito Santo é o Paráclito da igreja. Foi ele quem revestiu a igreja de poder. Mas o Espírito Santo, ele só pode manifestar-se se houver permissão da igreja. Ele só atua
dentro dessas condições. Submissão, obediência, santificação. Aí sim, temos uma porta aberta para a manifestação do Espírito Santo. A igreja abriu as portas para o Espírito Santo na época primitiva, nos primeiros séculos. Aos pouquinhos, ela foi entrando em crise. Hoje nós vivemos a maior crise da história da igreja. Aí pergunta-se, por que não se expulsa mais demônios? Por que não existem milagres? As pessoas não são curadas. Eu estou falando de curas milagrosas. Eu não estou falando em orar para Deus curar uma dor de cabeça ou um resfriado, porque vai na farmácia e compra um analgésico. Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer fazer coisas extraordinárias. Não se contente com migalhas. Vai a Cristo, crendo que Ele é capaz e está desejoso de fazer milagres em nossas vidas. Agora é preciso que se abra a porta. Essa expressão, abrir a porta, que está lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa. Ele está falando, não é para ímpio não, é para a igreja. Nós costumamos usar esse termo na pregação do Evangelho, mas se observar o contexto, vamos ver que Deus está falando para a crente, a mensagem é para a igreja. A igreja precisa abrir as portas para se tornar avivada. O avivamento começa dentro da pessoa, já aprendemos isso. Se conhece uma igreja avivada pelos seus frutos. Não é somente pelo que ela diz, mas pelo que ela faz. Observa a igreja, vê se ela se encaixa, se adequa a esses princípios fundamentais. O Evangelho está sendo pregado, e pregado com amor. Está havendo comunhão entre os irmãos, está havendo serviço prestado. Ou a igreja está buscando? Olha, a igreja não é para pedir, a igreja é para dar. Não é para receber, é para dar. Mas muita igreja está seguindo o caminho inverso. Pede, pede, pede. Enquanto isso, as pessoas estão passando necessidade e as lideranças muito ricas. Aí nós não podemos dizer que estamos tratando de uma igreja avivada, mas sim de um mercado religioso. No subitem 2, fala aqui da igreja do Pentecostes, que foi uma igreja bem diferente da igreja dos últimos dias. Nós tivemos várias fases da igreja. A igreja sendo fecundada, foi lá no Calvário. A igreja em gestação. Depois a igreja embrionária. A igreja primitiva, ainda infantil, foi a mais bela, o mais belo momento da igreja foi a fase da igreja primitiva, ou a igreja criança, a igreja infantil. Aí sim, semelhante a uma criança, sem maldade, inocente, só fazia o bem. Tivemos a igreja missionária,
quando mais adiante nós encontramos uma igreja pregando o Evangelho. Em todos os recantos, as grandes cruzadas. Nós estamos na igreja do último dia. O último momento. A última hora. É preciso que essa igreja da última hora, a igreja do arrebatamento, nós estamos na geração do arrebatamento. É preciso que a igreja desperte para a realidade bíblica e observe o que está faltando para ela ser avivada. Primeiro é preciso que haja batismo no Espírito Santo. E não vamos pensar que o batismo no Espírito Santo acabou, como dizem muitos. Foi da época dos apóstolos. Não, o Espírito Santo começa atuante na vida da igreja, batizando e transformando vidas. É só buscar. Nós não podemos dizer que uma pessoa é batizada no Espírito Santo sem fazer milagres, muito menos a igreja. No item 3, que é o item final, um ministério ungido para os dias atuais. A unção é alguém que está cheio do Espírito Santo. O texto diz aqui: a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Aqui quem escreveu foi o comentarista da lição. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus. Que, por sinal, amados, não existe milagre maior do que salvação de almas para Jesus. Se você prega e pessoas não se convertem, ora mais, santifica mais. Deixa pelo menos a semente plantada, que em algum momento ela vai germinar. Expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos, para serem curados, conforme Jesus declarou. Se tiver existindo isso, a igreja está avivada. O item 2, autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos de pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento dos obreiros, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Observamos que é importante que se conheça a palavra de Deus e que os requisitos como a forma de pregar, o conhecimento da palavra, ou seja, a hermenêutica, a homilética, a exegese é muito importante, é linda. Mas isso apenas são conhecimentos intelectuais. Além desse, é preciso também que exista vida, porque hermenêutica sem vida não gera vida. Foi por isso que o apóstolo Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento. Tem que crescer em duas vertentes. Você tem que trabalhar com as duas mãos. Conhecimento e unção. Unção e conhecimento. Só unção também não serve.
Só conhecimento não. Tem que ter os dois, nós não somos aleijados. Foi por isso que o salmista falou, adestra as minhas mãos para o combate. Você tem mão direita e tem mão esquerda. Eu posso dizer, a mão direita representa o meu lado espiritual, a mão esquerda o meu lado emocional, o meu lado técnico, o meu lado humano. Uma é a unção, a outra é o conhecimento. Adestra as duas. Prepara as duas. Porque com as duas bem adestradas, como diz o salmista, você pode quebrar o arco de bronze. Ou seja, as armas do inimigo. É preciso que tenhamos conhecimento da palavra. O que observamos hoje, às vezes, é uma igreja defeituosa, porque umas se enchem muito de conhecimento acadêmico. É uma bênção na hermenêutica, é uma bênção na exegese, conhece as línguas originais a fundo. É muito lindo isso. Aumenta a fé, dá mais segurança do que está falando, mas se esqueceu do outro lado. Onde é que está a unção do Espírito Santo? Outros busca poder, busca, mas não conhece a palavra. A interpreta mal o poder que Deus lhe deu. É também aleijado. A igreja precisa estar completamente perfeita para que o Espírito Santo possa fazer milagres em suas vidas. Que Deus vos abençoe e que esta lição riquíssima possa servir de base para a sua vida, para a sua existência, para o seu caminhar. Não esqueça de deixar o seu like. Eu peço mais uma vez, nos ajuda, acione o sininho para que haja mais notificações e que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Deus vos abençoe. Muito obrigado pela sua preciosa atenção e até a próxima lição. Em nome do Senhor Jesus.